que foi então no Covid, né? Então você gestora no Covid, bateu na porta, não tem vaga, tem que estruturar. Como que foi isso? Olha, eu posso começar falar para você que foi assustador. Foi algo assim que eu pensava, gente, eu não vou conseguir. Aí nós falamos, não, nós vamos ter que conversar com o prefeito, nós precisamos comprar equipamento, porque tá chegando aqui. Fala galera suzista, estamos aqui hoje com mais um programa muito interessante para a gente conversar, que é sobre como implantar um pronto atendimento do zero, né? Muita gente sabe que um pronto atendimento 24 horas no Sistema Único de Saúde é coisa simples, que é só colocar um médico lá, esperar, comprar umas medicações e tá ok. E não é bem assim. Para a gente falar desse tema que é um grande desafio, né, ter um pronto atendimento, um pronto-socorro 24 horas, eu estou trazendo ela, que é minha amiga. Ela está há mais de 16 anos no Sistema Único de Saúde como gestora, e aí eu quero discutir hoje sobre isso, né, uma pessoa que está do lado da mesa, tem responsabilidade por todas as pessoas de um município, e ter um pronto atendimento 24 horas, ele é um grande desafio de estruturar todo o aspecto necessário, né, que vai de médico, medicamento, instrumentos, etc. Estou aqui com Camila D'Alócio. Camila, muito obrigado por estar aqui hoje comigo, né, no programa Suzista. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Diego, é um prazer estar aqui, porque assim como você, eu também adoro o SUS, e para mim é muito gratificante falar de algo que eu comecei desde que praticamente nem existia, e hoje nós temos uma estrutura assim, de primeiro mundo, né? De primeiro mundo e que atende toda a nossa população. Então é isso, o que eu quero trazer, Camila, e quero agradecer, e os nossos ouvintes aqui no nosso programa hoje, né, que muitas vezes a gente tem estudantes, profissionais de saúde, temos gestores de saúde, né, todo mundo, eu falo esse ecossistema do SUS que é enorme, né. Então, implantar um pronto atendimento do zero é uma obrigação de todos os municípios, né, Camila? Então, pela nossa legislação brasileira, as normas do SUS, todo município do Brasil ele precisa, né, dentro da estrutura do SUS, ter um pronto atendimento que funcione 24 horas para que estabilize o paciente, seja encaminhado por outra referência. Então, é uma obrigação. Você, como gestora, né, dentro desse processo, viveu esse desafio, né? Qual foi a primeira questão quando você assumiu a gestão e olhou para aquele, né, pronto atendimento que existia, né, que era muito simples, e você falou, olha, eu preciso transformar isso aqui. O que você visualizou na hora, né, que você falou, olha, eu preciso atacar aqui primeiro, mudar isso, né? Como que é montar esse pronto atendimento do zero? Olha, montar um pronto atendimento do zero é muito difícil, desde a estrutura, apesar, pensando que a estrutura que hoje a gente tem já é uma coisa que ela foi mais desenvolvida para uma unidade de saúde, e hoje ela é um pronto atendimento, que foi a primeira do município, e também você tem que pensar que como a cidade não tem outro instrumento de saúde, nem particular e nem outra, era só aquela mesmo de pronto atendimento, só o SUS, porque assim, algumas pessoas têm o convênio, mas ali na cidade o pronto atendimento é só o SUS, é que só atende todo mundo, que né? atende todo mundo. Então, até para você levar num convênio é ali. Então, a responsabilidade é muito grande, porque você tem que pensar numa escala médica de qualidade, numa equipe de enfermagem de qualidade. Você tem que pensar em medicações, porque, pra dar conta, né, porque você não sabe o que vai chegar, então você tem que ter minimamente para resolver todos os protocolos de todas as possíveis urgências que chegar. Então, assim, parece simples, mas igual você falou, não é. É uma coisa bem assim, complexa, árdua. Né? Isso. E olha que interessante, né, para quem está nos assistindo, né, Camila, montar um pronto atendimento do zero, e eu repito isso que eu coloquei, né, muita gente pensa, só colocar o médico lá, né, algum equipamento, estabilizar, né, então você já colocou um município que não tem pronto atendimento, pronto-socorro de convênios, ou vamos dizer particular, né, que é mais difícil, mas de convênios, em que quem tem convênio não tem, vai tudo no SUS, do rico ao pobre, né, vai ter o seu atendimento lá no SUS. Todo hoje. Mundo precisa do nosso serviço, então ele tem que ser assim, muito bem organizado. Sim, e é isso que é interessante que você colocou, porque quando a gente pensa num pronto-socorro,
Gostei muito da sua fala que eu não sei o que vai vir. Né? Pode vir um infartado, pode vir um AVC, pode vir um acidente de carro, pode ser uma picada de escorpião numa criança. Como que você vê isso, Camila, e o desafio de preparar todos os protocolos, né? Você precisou trazer uma equipe especializada, você teve apoio, porque assim, são muitos protocolos, né, que tem que ter num pronto atendimento. Sim, uma equipe especializada a gente conta pouco tempo. Então, quando nós começamos, foi assim, foi bem mesmo assim, a própria equipe. Passo a passo. Passo a passo. Por exemplo, vamos dizer assim, cada pessoa que tinha a sua expertise em algo, ajudou a montar protocolo, ou que já trabalhou em hospitais, em maternidades, então foi nos ajudando. Sim, tipo, né? Precisa disso, esse protocolo é essa medicação. Isso, né? Por exemplo, eu já trabalhei, por exemplo, uma maternidade, uma enfermeira, então nós vamos fazer assim, quando chegar a gestante, nós vamos proceder assim. Aí, da vigilância epidemiológica, como você falou, uma picada de escorpião, uma intoxicação por defensivo agrícola, que a nossa cidade tem muito isso, porque a pessoa ainda ela é resistente ao EPI. Entendi. Então, são N urgências que acontece ali. E as pessoas pensam que é simples, né? Simples. Que é isso, que o médico tem que saber de tudo, que a equipe de enfermagem tem que estar preparada, né? Tem um rol de medicamentos para você estruturar, então é um grande desafio pensar nessa estrutura, né? Como que você, estou montando um pronto atendimento do zero, né? Então, você olhou para isso e aí você precisou comprar medicação, né? Então, vou entrar em pontos, tá? Comprar uma medicação especializada. Então, você precisou definir quais são, entrar numa rotina e licitar. Numa prefeitura precisa de licitação, né? Isso. E aí você, como gestora, o que você fazia? Você separava a verba? Você já previa essa compra do ano todo? Como que você fazia? Porque pra gente, assim, estruturar como está hoje, então, por exemplo, os médicos, os que tinham mais, assim, engajamento em urgência, eles falavam, olha, a gente precisa ter tais medicamentos. Tá. Como no começo eram assim, que agora eu vou ter que revelar aqui a minha, né, mas como eu já estou há um bom tempo no SUS, né, como você falou aí, quando nós começamos a estruturar o pronto-socorro, pronto atendimento, o que acontecia? Ele era junto com o atendimento ambulatorial. Era uma unidade básica que tinha um atendimento ambulatorial do dia normal e tinha um que até às 19 horas tinha consultas eletivas e a partir das 19 horas era o pronto atendimento. E que isso, Camila, é a realidade da maioria dos municípios brasileiros, né? Ela funciona, né? Eu pude ir no Norte, Nordeste, né? Conhecer o SUS lá, e o SUS é nosso, né? Como um todo, que geralmente é isso, é uma unidade básica, a maioria dos municípios tem menos de 10 mil habitantes, é uma unidade básica que funciona normal durante o dia e depois das 19 ela tem um pronto-socorro, né? Então o seu foi assim também. Foi assim também. Aí a gente precisava dos médicos do ambulatório que estavam ali, que acabavam atendendo a eletiva, as consultas agendadas e mais as urgências, mas a nossa sala de urgência, na verdade, acabava nem sendo uma sala de urgência, ela tinha as medicações, ela tinha uma maca, mas assim, com o crescimento um pouquinho a mais da cidade, teve que se pensar nisso, porque assim, eu tinha um médico, por exemplo, assim, de retaguarda só, que, por exemplo, se entre um intervalo e outro o médico do ambulatório fosse embora e chegasse alguém mal, eu tinha esse médico para chamar. Mas era uma coisa muito sofrida, porque a gente fica tensa. Fica receosa de chegar. Isso, porque assim, bem ou mal, até esse médico se deslocar da onde ele estava, você sabe que tem determinadas urgências que eu não tenho tempo para esperar. Perfeito. Né? Então, e isso é o SUS na real, Então, era uma coisa que eu falava, não, porque assim, eu acho que é muito, muito frustrante para um gestor, para um profissional que está ali na ponta, você chegar a perder alguém por conta de você não ter ou profissional, não ter estrutura, ou não ter estrutura, ou você não ter um equipamento, ou uma medicação. Eu acho que isso, que um gestor, uma pessoa responsável, ela jamais deve deixar acontecer. Ótimo. Não, e olha que interessante, Camila, você está me trazendo de novo uma realidade do SUS na real, porque eu, por ter tido a oportunidade no período que eu estava no Ministério da Saúde, pude conhecer o SUS, né, eu falo de A a Z, né, do norte ao sul,
Essa é uma realidade de muitos municípios, que muitas vezes o médico ele fica num pré-horário determinado, talvez ele encerra o plantão dele ali e tem um gap entre outro plantão. Sim. Então a equipe fica às vezes 1, 2 horas sem um profissional médico, a equipe de enfermagem fica receosa. Eu já vi lugares que à noite só ficam a equipe da enfermagem e o pessoal da ambulância, aí se chega alguém, o enfermeiro faz o primeiro atendimento de enfermagem, bota na ambulância e leva. Esse é o SUS em alguns lugares, mas você está me trazendo. No meu município, no início, tinha uma estrutura reduzida, hoje, né, eu pude ir lá ver, né, tem uma estrutura de excelência, e aí eu queria que você nos trouxesse isso. Como é trazer isso de uma estrutura que eu vi que você foi passo a passo, foi estruturando, pensando nesses protocolos aí ao longo do tempo, né? Hoje a sua estrutura, né, o governo federal ele tem a estrutura de UPA, né? Vocês ainda não têm o credenciamento de UPA por conta do porte populacional, né? Isso. No Brasil, hoje nós temos 464 UPAs funcionando, e recentemente o governo federal ele trouxe uma proposta de credenciamento de sala de estabilização, que é um instrumento que não é uma UPA, mas é um financiamento federal para a sala de estabilização, né? Eu sei que você até acompanhou, você está vendo todos os critérios para buscar credenciamento. É fácil credenciar no governo federal, né, esse tipo de instrumento ou os credenciamentos, ou você tem que ter um rito, né? Como que você faz? Você pede, vai para uma regional, tem que passar numa avaliação? Como que é isso? É assim, você faz o credenciamento, você faz a intenção, né, no Invest, aí você tem que levar para passar em CIR, que é a reunião colegiada dos secretários de saúde, e aí ele leva para a CIB para tá, mas assim, não é uma coisa rápida. Você primeiro precisa, praticamente o próprio município mesmo, ele precisa custear, ele precisa arregaçar as mangas, vamos dizer assim, porque nós tivemos que, a nossa sala de urgência teve até que ser reformada dentro dos parâmetros da vigilância sanitária, porque ela não pode ter janelas, ela tem que ser assim bem climatizada. Tem toda uma regra, né? Isso, tem toda uma regra. E os equipamentos, então assim, foi tudo o município que fez, mas assim, porque a gente tem que agarrar mesmo com vontade, você tem que ter vontade de fazer a diferença. Entendi. Porque se você também for um gestor ou um responsável que ficar... Não que eu também vou falar que eu sou a melhor, não é isso não sou. Mas a gente tem que ter, assim, vontade de melhorar. Sim. Porque fácil não é. Ainda mais uma prefeitura que você tem que fazer muitos trâmites, muitos processos. Tem hora que você se frustra, porque a pessoa às vezes não te dá... você pode esperar enquanto você está ali querendo fazer o melhor. Então, é muito difícil mesmo. Então, é por isso que vale muito a pena, a hora que está tudo estruturado. E olha que interessante que a Camila nos traz, né? Nós temos, o Ministério da Saúde tem um fluxo que chama credenciamento, né? Quando você vai solicitar um custeio do governo federal para custear um pronto atendimento, uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, ou que seja atenção básica, né? Só que isso é um fluxo, não é assim, eu peço e já vem o dinheiro, né? Então, você passa por reuniões na região de saúde, você passa por reuniões no estado, que a gente fala do Comitê de Gestores Estaduais, que é a CIB. Isso vai para o Ministério da Saúde e depende de uma portaria, né, Camila? Depende de uma publicação oficial, que só quando publica no Diário Oficial da União que você pode passar a receber esse recurso, né? E tudo isso é um crivo, né? Que nem você falou, a minha sala precisou de reforma, precisou de adaptação, as normas da RDC, da Anvisa, né, que ingere como que funciona as estruturas no SUS, ela tem regra, tipo de metragem, né? Tipo, a sala tem que ter tantas metragens, a porta tem que ser desse jeito, né? Isso, tem que ser de correr, só tem que ter um vidro em cima, não pode ter um vidro baixo que vê o paciente. Porque depende das condições que ele chega, como ele vai ficar, então tem que ser bem fechada. E hoje, como que é equipada a sua sala, né? Então a gente trazendo isso, né? Precisou de tudo isso para agora você iniciar talvez o pedido de credenciamento para tentar um recurso, né, do governo federal, na verdade para minimizar o investimento que o município tem feito e captar um recurso federal, né? Porque na verdade eu creio que se a sala de estabilização hoje no SUS é R$50 mil por mês, ajuda, mas não paga toda a conta, né, Camila? Não, porque assim, hoje nós temos, você vê uma cidade de 9 mil habitantes,
Hoje nós contamos com 2 médicos de plantão por 18 horas. Entendi. Eu só fico com um médico da 1 da manhã às 7 da manhã, que é o horário assim, que geralmente procura mesmo aquele, então em urgências num município desse porte, sim, né, um médico só nesse horário. Diminui o fluxo, tranquilo, né? Isso. Porque outro desafio também que a gente tem além de, na hora de estruturar, né? Estruturar, o que acontece? A população no meu município, como agora que a gente tem o atendimento da atenção primária, isso, e o pronto-socorro, eles ainda têm aquele vínculo com o pronto-socorro. Já vai pro pronto-socorro, né? Isso, porque lá a gente resolve tudo. Lá você consulta, você tem a medicação, você tem a receita, você tem o raio-x, você tem o exame. Então, a população está acostumada com isso. Né? Então, a gente tem esses 2 médicos por conta disso mesmo, e nós estamos fazendo um trabalho também para tentar tirar para que o paciente agende, tem um segmento, não ir só ali. Que lá é um pronto atendimento, né? Um pronto atendimento que, quando a gente pensa em classificação de risco, etc., lá é o lugar que a gente atende necessidade de urgência, né? E como você mesmo disse, você estruturou a atenção básica para atender as rotinas do dia a dia, agendado, eletivo, e o pronto atendimento funcionar como pronto atendimento. Camila, e esse é um desafio, né, que a gente tem no SUS, porque, olha, do grande ao pequeno, quando a gente vai discutir, você que é gestora aqui há 16 anos e conhece os colegas, a fala é essa, tipo, nossa, X% das pessoas não deviam estar no pronto atendimento, deveriam estar nas unidades básicas, no posto de saúde, porque é um atendimento básico que lá resolve, e no pronto atendimento eu preciso estar com alguém que precisa de algo imediato, né, ou uma urgência. Como que você vê isso? Você acha que a gente tem que fazer um trabalho cultural, né? A atenção primária, ela tem que ser mais resolutiva. O que você atrela a isso hoje? Eu acho que, primeiro, no meu município é um trabalho cultural. Tá. Porque isso é uma cultura mesmo do meu município. De buscar direto pronto atendimento. De buscar direto pronto atendimento. E o segundo passo, eu acho que é a atenção básica, assim, ser mais acreditada, vamos dizer assim, não que a minha não seja, mas a própria população. Eu acho que eles querem muito antigo, aquele prédio que sempre, nunca, assim, a gente pode dizer que é relativamente novo, pronto-socorro também lá, que só fica como pronto-socorro, que ele tem só pronto-socorro lá no meu município, tem o quê? Não tem 8 anos. Entendi. Ainda tem a cultura que lá era um prédio que eu ia pro eletivo, mas tinha pronto atendimento e meio se misturou ao longo do tempo, né? Sim. E isso é comum, quando eu pego, eu não lembro exato, mas os municípios menos de 10 mil habitantes, 50%, 60% dos municípios brasileiros. Quando eu pego menos de 20 mil habitantes, 80% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. E o SUS foi construído nessa história, né? Era um centro de saúde que também acabou tendo urgência, que depois separou ou não. Então a cultura, ela ficou há anos entendida que eu fico lá e resolvo o problema, né? E você me deu insights, e para quem está nos ouvindo, que primeiro tem a conscientização, que a gente tem que trabalhar, e eu gostei da palavra que você trouxe, que é a acreditação da atenção básica, da atenção primária à saúde, no sentido da população acreditar novamente que lá ela consegue resolver a maioria dos problemas de saúde, e o pronto-socorro só vira uma questão de urgência mesmo, quando eu preciso, né, Camila? E o que eu quero saber de você? Hoje, dentro do seu pronto-socorro, seu pronto-atendimento, o que você tem de equipamento, que foi o desafio de equipar ele todo, né? O que é esses equipamentos que precisam ter e o gestor tem que estar atento em garantir que tenha no pronto-atendimento? Olha, o nosso pronto-atendimento, antes do Covid, ele tinha a maca, nós tínhamos só um respirador de transporte e um monitor. Tá, então era básico. Isso, nós temos um aparelho de eletro e outro que é um que a gente tem um convênio com o Dante,
que Dante vem Pazanese, isso, que vem com um laudo, porque tem alguns médicos que eles não têm não fazem um laudo, então eles se sentem mais seguros com o laudo. Então é tipo uma telemedicina que roda o eletro. O Dante Pazanese é um prestador de serviço que é um serviço de cardiologia, né? Isso, que lauda e devolve pronto. Isso é rápido? Só pra... É relativamente rápido. Tá. Então... Já volta. Isso, já Mas resolve, volta, né? Ao invés de você ter um cardiologista, isso. Né? Era praticamente isso. Aí o que aconteceu? Veio o Covid, todo mundo teve que estruturar e deixar, porque a gente não tinha. A gente não tinha a vaga, igual a gente tem para uma outra coisa. Ficou a saúde pública, provou que ela é boa mesmo. Sim. Você precisou estruturar tudo no seu município porque pequeno. Assim, a gente tinha que manter paciente de UTI ali até você conseguir a vaga. No seu centro de saúde. No meu centro de saúde e no meu PA. Então, hoje, nós temos respiradores, né? Nós temos bomba de infusão na sala de urgência. Nós temos mais monitores. Então, assim, se a gente quiser montar um outro leito de estabilização lá, a gente consegue, porque a gente tem equipamento. Então hoje você tem a total capacidade dentro de uma estrutura, praticamente uma UTI, de estabilizar o paciente, manter a vida dele lá estabilizada, até você garantir uma vaga numa unidade hospitalar, né? Sim. Camila, e olha que interessante que eu quero trazer. Então vamos dizer que você está me colocando que o Covid, com inúmeros males que ele trouxe, né, problemas, ele de certa forma foi um impulsionador para a gente estruturar a nossa capacidade instalada na saúde, né? Então você teve que correr atrás de todos esses equipamentos. Como que foi então no Covid, né? Então você gestora no Covid, bateu na porta, não tem vaga, tem que estruturar. Como que foi isso? O que a Camila precisou como secretária de saúde e para os gestores que estão nos ouvindo? Como você se movimentou? Olha, eu posso começar falar para você que foi assustador. Foi algo assim que eu pensava, gente, eu não vou conseguir. Porque assim, eu não conseguia dormir. Aí eu tive muita ajuda da enfermeira Carol, que é da Vigilância Epidemiológica. Aí nós falamos, não, nós vamos ter que conversar com o prefeito, nós vamos precisar estabilizar aí, nós vamos precisar comprar equipamento, porque tá chegando aqui. E nós vamos... Tipo, você começou a ter casos eu falei, faço, né? Se a gente aí começou a ter aquela fala, olha, não tem leito, a gente começava a falar, olha, não tem leito, tá montando leito, mas não tem, paciente esperando. Aí o que Vista Alegre ia fazer? Eu também tinha a minha... O que um município de 9 mil habitantes precisa fazer? E eu tinha a minha responsabilidade. Então, e aí nós fomos, né, conversar com o prefeito, ele falou, não, o que vocês precisarem, nós vamos comprar. Então foi aí, que aí também foi uma luta, por quê? Porque não tinha equipamento, e assim, um preço exorbitante, porque, sabe, mesmo naquele sufoco, o povo queria ter lucros e não estava pensando, era ganhar, não achava medicamento para intubação, que nós tivemos que fazer um pregão e também medo que fracassasse, porque estava tudo em falta. Então, assim, foi uma vitória. Hoje eu penso no Covid, parece que é um filme, parece que eu não vivi aquilo. Mas assim, a hora que eu via 2 pacientes lá, entubados no meu município. No seu centro de saúde. Exatamente, no meu centro de saúde, e ficando ali, e colhendo exame, monitorando, e saber que esses pacientes foram para uma internação e voltaram hoje, o Vista Alegre não perdeu nenhum paciente, nem por falta de recurso, nem por falta de médico, de nada. As pessoas que se foram por conta da doença mesmo. Mas, assim, é com maior, assim, satisfação que eu posso falar isso hoje. Vista Alegre se esforçou muito, a gestão se esforçou muito. E, assim, nós não tivemos falta de nada. Não mediu esforço. Isso, e o paciente também teve o melhor atendimento que ele poderia ter naquele momento. Camila, eu fico até emocionado, assim, né, de verdade, arrepiado aqui, porque eu vivi também esse momento, né, do lado do apoio, na época eu estava no COSEM em São Paulo também, e assim,
essa realidade que você traz é uma realidade que muitos municípios precisavam se arranjar, a dificuldade de conseguir equipamento, a dificuldade de conseguir oxigênio, as pessoas no município pequeno que não tem hospital, que não tem UTI, precisou se arranjar num centro de saúde, numa unidade básica, montar uma mini UTI lá, conseguir profissionais que ficassem e que trabalhassem, estruturar a equipe de enfermagem para protocolo, né, para saber atender. Então eu imagino que você deve ter passado, né, como gestora, e nessa época entre gestores, vocês se apoiaram? Como que era a relação, né? Vocês conversavam com o gestor, e você com o gestor de outro município, com o estado? Você teve esse tipo de apoio também? Sim, nós fazíamos reunião remota, né, porque não poderia ter presencial, e ajudava, assim, um consórcio também que ajudou com os consórcio de municípios, isso, né, com os prefeitos, que os prefeitos também participavam, para que estivesse apoiando os prefeitos que eram referência, né, e eles, e nessas reuniões, o próprio Estado estava junto, falava que era para tranquilizar, e nessa época do Covid, a gente usava o CROSS. Hoje a gente ainda não tem. Isso. Né? Hoje acho que é o Ciresp, né? Sim, sim. E na época era CROSS. Então a gente ligava, colocava o paciente, como a gente tinha uma boa relação com os gestores da referência, assim que a gente inseria o paciente, a gente já tinha um grupo que a gente até colocava, olha, o meu paciente está aí, então eles davam prioridade para os nossos municípios que eram menores. Sim, sim. Porque a gente tinha menos, como que eu vou te dizer, menos suporte, né? Estrutura, né, mesmo. E aí eles davam, e a gente tinha esse apoio. Então foi assim, eu acho que foi uma união mesmo. Não, e isso me chama a atenção, né, Camila, porque foi uma união, foi um movimento, e eu vejo que é um legado, né? Então, de novo, de tudo dos males que o Covid nos trouxe, houve um legado, e eu falo que esse legado houve para quem também tem vontade e para quem também quis continuar esse legado, né, como vocês que eu vi. Então, o Covid foi diminuindo, vocês tinham uma estrutura, e aí você falou, olha, eu vou aproveitar essa estrutura e reorganizar o meu pronto atendimento com essa estrutura desse legado. Eu já vi em alguns lugares que às vezes o legado não ficou, né, meio que se perdeu e parece que alguns lugares voltaram para trás. O que você vê do desafio, Camila, por que a gente, para não melhorar cada vez mais o SUS, a gente não tem esse movimento, né, que você falou, olha, envolveu outros gestores, envolveu prefeitos, envolveu um movimento de fazer o SUS acontecer. O que você atrela isso hoje, né, na sua opinião? É necessário ter um movimento que envolvam prefeitos, que envolvam secretários, né, para que o pronto atendimento ou o serviço do SUS melhore? Sim, eu acho que se você não tiver um bom engajamento, um conhecimento assim para você argumentar, porque eu acho que você tem que você tem que provar o que você precisa, e você não pode assim desanimar, porque assim é difícil, você agora corta esse pedaço, viu? Você fala, às vezes chega até a dar um certo desânimo, né? Que fala, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Tem que envolver outras pessoas. Você pensa assim, será que eu vou ser capaz de organizar? Então, assim, um gestor, ele tem que estar firme do que ele quer. Eu acho, apesar de eu ser gestora, eu acho que, assim, 60% é o gestor que tem que encorajar a equipe. Porque eu sei que a minha equipe é boa, porque no Covid todo mundo pôde perceber, porque a gente ficava ali com o paciente. Então, assim, o gestor tem que falar, não, vamos junto e vamos, porque assim, tem gestores que não querem ficar ali muito, às vezes não convence o prefeito, porque o prefeito não está ali. O prefeito é outro, então você tem que chegar e falar, olha, a gente precisa você tem que levar argumentos, você tem que mostrar e conhecer e gostar também, querer fazer o melhor, porque o envolvimento, principalmente financeiro, é uma coisa que tem que ter muita força e muito conhecimento para você conseguir. Sim, o que você está me colocando, o secretário de saúde, o gestor de saúde do SUS,
ele é o capitão do navio, vamos falar Sim. assim, né? Então ele tem que puxar todos os marinheiros, vamos dizer assim, vamos, né? E é isso, às vezes a gente vê um gestor muito apático, um gestor de saúde que não conhece saúde. A gente vai ter eleições municipais, né? Então, para quem está entrando de prefeito, vejam pessoas que conheçam do SUS, né? Que são defensores do SUS, que são SUSistas, porque não adianta colocar alguém que não conhece o SUS ou alguém que é da área da saúde, mas não se importa, né? Eu tenho falado muito isso, né? Eu vejo que em alguns lugares, não criticando classes, mas eu já vi lugares que tem médicos que não ficam na Secretaria de Saúde, ficam no seu consultório, que é gerir o SUS. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então nós precisamos colocar aqui em pauta aqui. O secretário de saúde, o gestor de saúde, ele é o capitão do navio e ele tem os marinheiros e ele vai impulsionar essa equipe a fazer acontecer, né, Camila? Para esse SUS dar certo, né? Camila, então vamos pensar. Hoje você tem uma estrutura, uma sala de estabilização, né, de primeiro mundo. E aí, o paciente está lá, estabilizou, ele está entubado, só que ele precisa de uma especialidade, uma complexidade maior para dar conta, para dar continuidade ao tratamento desse paciente. Como que é os próximos passos? Que você tem que pedir vaga, você bota na sua ambulância e leva, como que é isso? O paciente vai para o nosso PA, ele é estabilizado, o médico regula essa vaga com a minha referência, e assim que essa vaga é liberada, esse paciente vai para referência, que hoje o município também possui uma UTI móvel. Vocês adquiriram um veículo especializado para levar esse paciente crítico. Porque neste momento nós não temos SAMU para regular. Então, o próprio município que faz esse trabalho. Tem um SAMU próprio, uma unidade que vocês compraram. Isso, uma UTI móvel. Até antes a gente tinha uma ambulância de suporte básico que a gente colocava os equipamentos portáteis. Isso, e hoje a gente já tem esse veículo para estar levando com mais segurança o paciente. Então hoje esse veículo, essa UTI móvel, ela pela própria palavra, ela é uma UTI móvel, ela tem móvel. Um ventilador, ela tem todos os aparelhos que precisam. E aí, quem vai com esse paciente? Aí dependendo do caso, é avaliado pelo médico e pelo enfermeiro. Se o caso necessitar de médico hoje, além dos médicos no plantão, nós temos o médico de transporte. De transferência, De transferência, que é um médico assim, que é uma coisa que eu nem imaginava que eu teria isso um dia. Olha isso, né? Para quem não tinha um médico à distância, hoje eu tenho um médico até para transferir o paciente, tenho equipe de enfermagem, tenho uma UTI móvel, então assim... uma saúde, esse é o SUS, né? E as pessoas não olham para isso, né, Camila? Olha que interessante. Porque quando a gente fala da importância de ter um profissional de transferência, pessoal, em alguns lugares acontece. Eu vou fazer transferência, mas então eu fico sem médico. Eu tenho um. Isso. Um vai na ambulância para levar o paciente para ser transferido para um hospital. Então, e se chegar um outro acidentado? Então você pensou até nessa estrutura, né? Que eu continuo garantindo dentro do pronto atendimento lá um médico, uma equipe de enfermagem que está lá 24 horas disponíveis. E quando preciso transferir um paciente, eu tenho outra pessoa, o enfermeiro ou médico, que faz esse processo, né? Sim. E, então, vamos dizer, você tem um pronto atendimento que assegura a população 24 horas a ter um socorro imediato. Né? Sim. E que seja, a gente falou, chega de tudo, né, Camila? Chega um infarto. Chega até briga de marido e mulher, né? Chega até briga, né? E aí, é isso, o SUS, você, além de atender a briga de marido e mulher, depois você tem que abrir uma ocorrência por violência doméstica. Sim, aí tem notificações e aí continua. E continua. Então, para quem pensa que o SUS é simples e que é tudo fácil, não é bem assim. Camila, tem algum caso que chama a atenção de você, né, ou alguma coisa que já te marcou nesse tempo? Porque eu vejo assim, você foi a pessoa que encabeçou o movimento de estruturar, tem toda a sua equipe, e eu sei que você é uma pessoa que transita no município, né, vai no pronto-socorro, vai na unidade básica, não é uma secretária que eu falo de trás da mesa, né, a Camila, ela anda e ela fala com os pacientes, né, então o secretário de saúde, gestor de saúde precisa falar com as pessoas. Já teve um caso que te marcou, que você acompanhou? Já? Sim, é até assim, não sei se é triste ou se é cômico. É um paciente, um moço que foi com a avó.
para consultar, ela estava mal. E assim, a gente não tinha médico mesmo, assim, de pronto atendimento, a gente só tinha o do ambulatório que atendeu ela, e ela estava mal. E chegou na hora, ele não queria acompanhar a paciente, porque ele estava ali, ele não era médico para pronto-socorro, aquela história, né? Mas isso ele falava na frente do neto. Então, você para pensar se fosse um familiar seu. Que segurança ele fica, né? Porque assim, vendo a avó ruim e não tendo aquela pessoa, e o médico falando, não, eu não vou, e a enfermeira brigando com ele, falando, não, você tem que ir, sabe? Foi uma coisa, e eu cheguei e parei, porque assim, se fosse ver, eu nem deveria ter ido lá, mas quando eu vejo, eu quero ir, eu quero saber, eu quero ajudar a resolver, igual no Covid, eu não resolvia nada lá no meio, mas eu queria estar lá. E eu fui lá e fiquei assim, mas pra que eu fiquei assim? Ele virou pra mim, ele me falou cobras e lagartos, porque assim, eu tinha que arrumar, porque aí eu fiquei assim, que eu acho que eu até chorei na hora, mas assim, aquilo valeu, porque eu acho que estava errado mesmo, aquilo tinha que mudar. Foi tipo um choque, né? Você como gestora falou, em partes ele tá errado e preciso resolver, né? O que ele tá falando, eu não respondi nada, porque eu não tinha argumento para falar para ele, porque eu não, né, aquilo tava errado, eu fiquei triste, chorei, na hora até fiquei com raiva dele mesmo, fiquei, né? Mas aí, com o passar do tempo, numa festa, algum lugar eu fui, essa pessoa estava presente. Sim. E aí conversando tudo, ainda brinquei com ele, falei, nossa, eu nem te conhecia, você me falou tanto, mas você pensa bem que eu tava nervoso, tal, eu falei, não tira a tua razão. Aí eu fui falando o que tinha melhorado pra ele. Sim. E hoje, ele é um dos meus melhores amigos. Sim. A gente se identifica, porque eu também sou explosiva, feito ele. Sim. Então, eu acho que, eu acho que isso ficou bom, porque depois de uma coisa tão... Um choque, ele te ajudou. Assim, uma coisa que ele me destruiu. Sim, sim. E hoje ele é meu amigo, porque eu acho que eu precisava daquilo. Sim. E olha que você me chama a atenção, Camila, porque assim, às vezes no SUS, às vezes dentro do Sistema Único de Saúde na Gestão, como a gente não é instigado em algumas coisas, né? E aí a gente vai... você precisou passo a passo estruturando, né, o pronto atendimento do zero. A gente sabe toda a dificuldade disso ser rápido. Tem a questão de recursos, tem N outras coisas que hoje você está redonda, né, dentro de como estruturar. Mas você tomou um choque, né? Você falou, olha, eu preciso garantir isso, tem alguma coisa. E se você é uma gestora, às vezes, que está só atrás da mesa, você não consegue ver, né? Você precisou sair e falar. E eu tenho falado isso, os gestores têm que sair de trás da mesa, senta lá na recepção, vai lá no serviço, dá uma olhada, vê como que tá, conversa com as pessoas, sente o serviço, né, para poder estruturar. E você tem algum caso que você lembra de atendimento mesmo, né? Que caso crítico você já teve no município? Sei lá, acidente, picada de animal peçonhento, um afogamento, que a gente sabe que chega num pronto atendimento, que você... ou se chega direto. Como que é isso no município aí em torno de 10 mil habitantes? As urgências, assim, esses riscos bem iminentes já é assim, tem, mas não é uma coisa corriqueira, né? Mas nós tivemos um acidente, uma vez que foi bem marcante, que aí o próprio moço que sofreu o acidente, ele veio até conversar comigo e falou, olha, Camila, se não fosse aquele médico que visse lá do jeito que eu tava, que fez um procedimento até nele ali mesmo na unidade, para estar levando ele na referência, ele falou assim, olha, se não fosse ele me fazer aquele procedimento, hoje eu não tava vivo. Salvou a vida. Salvou minha vida, então, pelo amor de Deus, sabe, ele me contando de como, assim, que ele dependeu daquele médico para ele. Então, isso, eu acho que isso para um gestor não tem um prêmio maior. Sim, salvou várias vidas e aí você teve aquela sensação, né? Nossa, pela toda a estrutura, a equipe que eu montei, salvou a vida desse jovem. E também outra coisa que eu acho que é um ponto que a gente precisa prestar muita atenção é quando você faz uma escala médica. Sim. Apesar de que, às vezes, você... não tem muitas opções. Não tem muitas opções, médico. Porque eu acho assim que o médico mais preparado deveria ser o da urgência.
Deveria. Né? Mas, às vezes, não que não seja bom, mas às vezes você acaba tendo que pegar um médico inexperiente. Sim. É um médico que às vezes é um recém-formado, né? Tá iniciando o processo. Né? Então, assim, não é porque ele não é competente, é por falta mesmo da prática. Sim. Porque ele tem o conhecimento, às vezes é a prática. Então, o que eu acho que a gente sempre tem que tentar fazer? Por exemplo, hoje que eu tenho a comodidade de ter 2 médicos, então eu acho que você tem que fazer uma escala sempre assim, um menos... Um médico mais experiente e um menos, com... entendeu? Porque assim, dependendo da urgência, um pode ajudar o outro, ou um fica com a urgência e o outro com as coisas menos complexas. Entendi. Então eu acho que isso é um ponto forte de se pensar num pronto-socorro. Olha que dica, hein, galera? Para quem é secretário de saúde e gestor, pega essa, né? É uma sacada mesmo, porque às vezes monta a escala de qualquer jeito, né, Camila? Vai pôr no nome ou monta a escala no interesse do médico. Ah, esse médico pode só em tal data, naquela. Olha que inteligência que a Camila traz de estratégias, de eficiência em que é uma realidade. A gente vai conseguir todos os médicos experientes, até porque isso é um problema ainda no sistema, né? O valor de plantão, ou o médico experiente às vezes está em outro processo. Mas olha a inteligência que ela traz em que, quando eu penso numa escala, eu penso sempre em colocar um médico mais experiente com talvez um recém-formado, um residente que está aprendendo. E, inclusive, isso você ajuda esse profissional menos experiente, ao longo do tempo, ele ficar mais experiente como profissional, né? Então, além de você pensar estrategicamente na gestão, você está ajudando a formar melhor um profissional que está lá, né? Porque a gente sempre tem que pensar, Diego, porque hoje é você que precisa do serviço, amanhã pode ser eu. Com certeza. E assim, o familiar da gente pode chegar ali. Claro. Né? Por exemplo, principalmente no meu município, que só tem esse pronto atendimento, então todo mundo vai ali. Todo mundo vai. Então eu não tenho como eu escolher, eu quero ir em tal lugar ou eu quero ir no outro, é ali. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, muito grande. É salvar vidas, né, a todo momento. E assim, a gente fala, né, Camila, que nem veio o Covid, né? É um processo de uma pandemia. Mas a gente sabe, por exemplo, você tem usina perto, né? Pode ter uma catástrofe, ninguém sabe, né? Como já aconteceu em outros lugares, aconteceu em Mariana, aconteceu... Sim. E quem chegou primeiro foi o SUS, né? O SUS dos municípios ao redor, o SAMU, o helicóptero, é o que chega. Então você tem colocado, a gente tem que estar preparado para esse processo, né? Para dar conta dessa ação mesmo, né? Camila, hoje, né, trazendo para esse processo... dentro do seu pronto atendimento hoje é um fluxo, né? Você vê que tem algum horário que a população procura mais? Você acha que tipo a população geralmente procura mais de manhã, no final da tarde ou no início da noite? Existe isso? Existe. Né? Existe assim uma população de manhã, bem cedinho? Bem cedinho, e depois após as 15 horas. Sim. Principalmente se o médico da manhã pediu algum exame para a pessoa e que depois ela falou assim, ou você retorna à noite ou você retorna amanhã. Entendi. Sabe? Tipo assim, alguma patologia que precisava do exame para não é uma urgência, porque a urgência não vai sair dali, vai fazer o exame ali, né? Mas aquela... Chegou com uma febre, a esclarecer, que faz dias que tá batendo ali, então eles acabam pedindo um exame. Então, assim, após as 15 horas é o pico. É o pico. E isso vai até que horas, Camila, à noite, assim? Até umas 10 horas. Até umas 10 horas. Bem severo. Aí depois vai diminuindo. Sim. Então, quer dizer, a gente tem um auge no pronto atendimento no período da manhã, e depois isso vai a partir das 3 horas e vai até as 10 horas da noite, né? Isso depois diminui praticamente, né? É um fluxo. E, na sua visão, Camila, como que é essa relação da atenção básica com o pronto atendimento, né? Porque tem pacientes, eu vou falar até de um caso específico. Tem pacientes que estão no pronto atendimento, você vê que ele não precisaria estar aí, né? Ele talvez teria que ser encaminhado para atenção primária, né? Que não resolveu aquele problema ou deveria resolver. É possível fazer uma relação, na sua visão, do pronto atendimento com a atenção primária? Você acha que isso é importante? Sim, até nós temos esse contato, porque existem algumas vagas que ficam no ambulatório
da unidade básica, Sim. que dependendo na hora da triagem, a própria enfermeira do pronto atendimento faz contato com a enfermeira da nossa unidade para estar encaminhando esse paciente. Uhum. Porque assim, mesmo que é um caso assim que não é urgência, que é atenção básica mesmo, nós não dispensamos o paciente sem a consulta. Entendi. Porque, assim, eu acho que se procurou... Sim, tá precisando. Antes consultar e não ser nada do que eu dispensar e o paciente dar 2 passos, cair Sim, e ter alguma coisa. Isso mesmo. Então, né, lá a nossa equipe é assim, o paciente, se tem a vaga na UBS, o paciente vai, né, porque deixa essas vagas já para os pacientes que até às 5 que estão vão... no pronto atendimento. E depois, e se não tem na UBS, eles consultam e aí é orientado, a enfermeira orienta, olha, você vai passar aqui hoje, mas depois exames ou o que o médico achar, você faz o acompanhamento na atenção básica, na UBS. Que legal, Camila. Outra estratégia, para quem está escutando aí, ó, pega essa, né? Quando eu faço uma relação entre enfermeiras do pronto atendimento com atenção primária, isso torna resolutivo. E o que a Camila fez? Ela garante vagas na atenção primária para que o paciente volte para ser atendido na atenção primária, mas com garantia da vaga, né, Camila? Sim, porque sim. Se ele voltar e não ter a vaga, ele fica frustrado, né? Ele vai... Aí sempre ele vai mesmo no pronto atendimento. Vai. A memória dele é sempre lá, né? Porque lá resolveu, e lá na outra unidade não tinha vaga. Então, quando você fala isso, tipo, no pronto atendimento você fala, ó, o seu caso é um caso mais leve, pode ir na atenção primária, na unidade básica do seu bairro, talvez ele fique até um pouco bravo, né, no início, tá? Mas se ele vai e ele garante o atendimento, ele meio que fala que reprograma a cabeça no seguinte sentido, não, é verdade, se eu vim aqui no meu bairro, resolveu o meu problema. Então isso ajuda no fluxo, numa construção de entendimento, inclusive do paciente, porque quem está no pronto atendimento, no pronto-socorro, quando você classifica o risco, você vai atender primeiro quem está com um problema mais grave, né, Camila? E quem está com um problema leve vai ficar esperando, e pode chegar uma urgência e vai ser atendido, né? Então tem todo esse processo, né? Camila, pra gente chegando aqui no final, eu quero te perguntar, por exemplo, o que a gente vê das arboviroses, a dengue. Quando tem algum caso, né, que aumenta muito a dengue, né, o seu pronto atendimento fica cheio, né, as pessoas procuram isso ou divide na atenção básica? Como que é isso no seu município? Não, fica assim, até esse ano nós tivemos que fazer uma outra estratégia também. O nosso pronto atendimento ficou assim, com muita gente, demorava mais de 4 horas para estar, então ficou uma coisa ficou muito difícil. Então o que nós fizemos? A primeira consulta fazia no pronto-socorro e depois na UBS nós fizemos o atendimento da dengue das 15 às 19. Entendi. Então o médico do pronto atendimento fazia a primeira consulta, orientava, solicitava o exame, a hora que esse exame estivesse pronto, ele ia na UBS para dar o segmento, para hidratar, caso fosse necessário. Foi montada toda uma estrutura também na UBS para atender a dengue. E olha que interessante, de novo, pega essa da Camila, né? Fez um primeiro atendimento no pronto atendimento, volta para a unidade, tem toda a orientação, hidrata na unidade, né? Então se montou uma estrutura na unidade básica de saúde para hidratação, etc., para orientação e acompanhamento. Então você consegue garantir o acesso da população, né, o atendimento, e numa relação da atenção básica com o pronto atendimento, né? Porque muitos gestor pensa, vamos montar, o pronto atendimento tem que aumentar, tal, e às vezes a atenção básica fica vazia. Né? Então quando você criou uma relação de 2 serviços para dar suporte para a população, né? Importante. Camila, muitas dicas para os gestores que estão chegando. Aproveitem 16 anos de gestão em saúde pública. Então, para novos gestores, quem está escutando, profissional de saúde, né? Peguem essas dicas aí da Camila para fazer um SUS mais forte, um SUS real. Camila, chegamos aqui ao final aqui do programa, eu tenho um programa que eu falo que é o SUS na real, né? Então eu vou fazer 3 perguntas e assim, de bate pronto, o que vem na sua cabeça, você já me devolve, tá? Camila, qual que é o maior desafio do SUS para você? Hoje, com tudo estruturado, não posso dizer que é financeiro, que é recurso financeiro, mas eu acho que o SUS ainda o maior problema
mesmo com todos esses incrementos, com toda essa participação dos governos, mas ainda eu acho que o recurso financeiro ainda acaba dando algumas entraves. Legal. Camila, para você, qual que é o SUS que funciona? Qual que é o SUS que dá certo? O SUS que tem profissionais com vontade de trabalhar e trabalhar assim com empatia mesmo, pensando que possa ser você ou alguém da sua família que está esperando aquele atendimento. Ótimo. E qual que é o SUS que eu quero? O SUS que eu quero, um SUS assim, um SUS mais do que um Einstein que eu quero. Eu quero assim um SUS que o meu munícipe pense assim: poxa, olha aqui como que isso aqui é bom mesmo, como que funciona, que eu não encaminhe ninguém, que eu resolva tudo no meu município. Isso aí. Gente, para quem esteve nesse programa, demais, muita dica, né? Como implantar um pronto atendimento do zero, né? Então, Camila deu várias dicas. E o que eu acho interessante para quem assistiu esse programa, do início ao fim ela trouxe, eu comecei do zero, do nada, não tinha nada, tinha do básico, que foi passo a passo construindo. Então foram 16 anos de história. Quanto tempo você está nesse pronto atendimento agora, mais moderno, de primeiro mundo? Mais moderno, né? A gente pode falar que foi a partir do Covid que a gente Covid, tem. Uns 3 anos, né? 3, 4 anos. Não. Assim, mais estruturado, mas assim, que a gente tem Não, pode pôr isso mesmo, no Covid. 3 anos, uns no Covid. 4 anos. 4 anos. Então, a gente está falando de 16 anos de gestão, passo a passo em transformação, e nos últimos 4 anos transformar um pronto atendimento que tem tudo, né? Um pronto atendimento de primeiro mundo. Então é isso, pessoal. Dê uma olhada nessa sala de estabilização aqui, né? A galera que está aqui do outro lado, o Bruno adora quando eu faço isso. Dê uma olhada aqui nessa sala de estabilização, nesses equipamentos e nessa ambulância. Isso é muito importante para a gente ver o SUS que dá certo. Camila, muito obrigado. Obrigada, né? Diego. Eu quero te dar um presente aqui, Bruno, por favor. Ai, meu Deus, olha, presentes. E eu estou aqui, né, com a Camila da Lócio. Camila, um presente para você. Muito obrigada. Né? E um certificado para você abrir aqui. Eu estive hoje aqui com Camila Dalócio, 16 anos de gestora de saúde, e ela acaba de receber um certificado de SUSista, né? Você é uma SUSista há anos, uma né? SUSista que ama. Que ama o SUS, né? E a gente pôde, SUSista honorário nosso. Muito obrigado por esse convite, Camila. Eu que agradeço. A gente poder ter ajudado muitas pessoas aí, tá bom? Muito obrigado. Vamos sim, obrigada Vamos firmes. Obrigado, gente. Tchau, tchau.